Em alguns casos, né, antes da pandemia, era mais provável que pudesse ser utilizado isso, mas hoje, com o fechamento de muitas agências em razão da pandemia, nós temos que a justificação administrativa para se fazer a prova com depoimentos de pessoas, né, testemunhas que entendem que aquela pessoa trabalhou na roça, trabalhou na área rural, posso comprovar aquilo ali. O INSS pode, em alguns casos, pedir que seja feita essa justificação administrativa. Você pode fazer esse pedido pelo meu INSS, o INSS pode deferir ou não deferir. Se ele deferir, ele vai te falar os meios que ele aceita essa justificação administrativa, que estão dentro da Instrução Normativa 77 de 2015, que é a norma do próprio INSS, que estabelece a forma de analisar os benefícios, e dentro do Decreto 3.048 de 99. Agora, se o INSS não aceitar a justificação administrativa, ele vai aceitar apenas a documentação física, naquela documentação que você digitalizou e colocou dentro de um processo do meu INSS, ele vai avaliar aquele benefício com base nisso. E na sua autodeclaração. Por isso que a autodeclaração é importantíssima ser feita com seriedade. Não fazer a autodeclaração de qualquer jeito, somente chutando as informações, achando que o INSS não vai averiguar isso. Vai. Porque às vezes pode atrasar até o seu processo administrativo de concessão de benefício, quando ele lança um conflito no sistema e cria uma exigência. E te coloca uma exigência para demonstrar por diversos documentos aquelas declarações que você trouxe ali na sua autodeclaração. Claro, se você chutou aquelas informações, jamais você vai provar aquilo. Então, seu benefício já está enfadado a ser indeferido administrativamente. Então, é importante as provas. As provas que você demonstra, o início de prova material como rural, são indispensáveis, são importantíssimas. O seu requerimento já tem um caminho, vamos dizer assim, na administração bem favorável a você. Agora, se você já trouxe ali o requerimento, faltando documentos, faltando provas desse início de prova material, a chance de você ter indeferimento é muito grande. Aí, se você teve indeferimento administrativo e não foi autorizada, por exemplo, a justificação administrativa, você pode ir para a justiça. Você vai para o Juizado Especial Federal, se na cidade não tiver Juizado Especial Federal, na Justiça Estadual, Justiça Comum, com advogado ou defensor público. Mas no Juizado Especial Federal você pode ser sem advogado. Se você quiser advogado, melhor ainda, porque o advogado vai te dar um norte muito melhor ali, até com relação às audiências que podem ser realizadas nesses processos. Então, se você tem ali, por exemplo, um pedido de aposentadoria por idade rural, ali você demonstrar a idade, que a idade é especializada, 55 para mulher, 60 anos para homem. Você tem que demonstrar esse início de prova material que vincule você ou o seu cliente à terra ou à atividade rural e demonstre que naquele período de 15 anos, de 180 meses, ele exerceu a atividade como rurícola sem contribuições à Previdência, mas entrando dentro desse discrimen legal que a própria legislação traz, de contar de forma favorável o tempo exercido na atividade rural para aquela pessoa que exerceu a atividade em determinado momento anterior à Lei 8.213 ou posterior à Lei 8.213. Pode cair nessa regra de transição do artigo 144 ou não, pode ser posterior, porque nessa regra do artigo 144 você tem ali uma progressão de idades, uma progressão de tempo de contribuição, que para muitos hoje já superou isso. Então você pode ser considerado rurícola, segurado especial, com o seu trabalho, com a atividade comprovada judicialmente, com os documentos e com os depoimentos das testemunhas. As testemunhas têm que ser muito importantes. Aí você leva a sua testemunha na audiência. Em alguns casos a justiça está fazendo audiências como teleaudiências, né? As audiências não presenciais aí, ou audiências semipresenciais em alguns casos. Aí o juiz começa a perguntar para a testemunha se conhece aquela parte. Ela fala assim, mais ou menos. Mais ou menos como? Eu convivi com ela, mas convivi mais com o marido dela. Você conhecia ela, você via ela trabalhando na roça? De vez em quando eu passava lá, mas de vez em quando era quanto tempo? Durante o dia todo? Não, um pouco tempo. Quer dizer, a testemunha, se você não tiver o cuidado de escolher uma boa testemunha, ela vai contra você. E nessa atividade rural, se a testemunha for ruim, for muito ruim, ela peca a sua prova todinha, o início de prova material todinho que você já fez. Você vai perder o seu tempo ali com relação a isso e a chance de se julgar improcedente esse pedido é muito grande. Então, as testemunhas são importantíssimas para demonstrar
esse vínculo daquela pessoa com a terra, com a atividade rural, para que ela possa realmente conseguir esse benefício. Então, escolher a testemunha tem que ser a dedo. Você tem que conversar com ela antes. Você não vai forjar a prova testemunhal. Você tem que conversar com ela antes, se ela realmente conhece. Pessoas que realmente conheçam aquela atividade daquele pretenso beneficiário do INSS, se conhecem realmente ela trabalhando na atividade rural, se pode comprovar isso aí, atestar isso aí. O ouvir falar, em alguns casos até dá para fazer isso aí, não pode ser parente, não pode ter nenhum vínculo direto como familiar, mas pessoas, amigas que não comprometam o depoimento ali, que não sejam amigo do peito, frequentar churrasco junto, viajar junto, pescar junto, se são pessoas que podem comprovar sem ter qualquer problema no seu depoimento, que vai forjar ali aquela prova, beleza. Passando a palavra para os advogados do INSS, o advogado da parte, e pode ser que o INSS proponha um acordo ali na hora, na audiência, se a prova ficou robusta, com a demonstração que veio com os documentos do processo, mais os depoimentos da audiência. Porque às vezes o depoimento da audiência ele é o divisor de águas. O INSS tem os documentos ali, a prova é muito truncada, mas na audiência ele muda a opinião dele e vê que realmente as pessoas estão interessadas em fazer acordo ali. E o juiz está tentando motivar que as partes façam esse acordo, mais e mais tentativas ali para que se chegue a esse denominador comum. E é importante fazer isso. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, na área rural, nesses benefícios previdenciários ligados à área rural, o acordo é sempre a melhor alternativa. Se levar esse processo para instâncias superiores, para buscar recurso, você está lidando com um salário mínimo. Então, não vai mudar de salário mínimo. O que pode mudar no máximo ali são períodos que podem ser reconhecidos. Esses períodos houve contribuições à Previdência. Às vezes a pessoa trabalhou na roça e a pessoa trabalhou na cidade em construções, período entre safra, ele viajava, ele morava em São Paulo, ele morava no Sul, ele morava no Rio, ele morava em outros lugares e veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo. Para quê? No período entre safra, que ele não tem o que fazer lá, está esperando um momento de colheita, ele vem e trabalha como pedreiro, fica 1, 2, 3 meses trabalhando e volta para fazer a colheita. Então, nesse período, se são períodos pequenos, mesmo que permanentes, às vezes ele vai ao longo do ano, ele vai 2, 3 vezes, trabalha por períodos pequenos, pode ser que se não desconsidere a qualidade dele de segurado especial, nem a qualidade dele de rural. Não vai se desconsiderar. O rural ele tem que ter vínculo com aquela atividade rural, vínculo com a terra, vínculo com o gado, vínculo com as criações que ele tem, com a produção agrícola, agropecuária que ele tenha. Se não tiver vínculo com isso, o juiz não tem como inventar ali uma situação que possa dar a ele o favorável nesse benefício. Muito menos o INSS vai aceitar fazer um acordo, uma ação que defira para esse cidadão um benefício nesse sentido.